Se você usa o deck de mineiro e não estiver conseguindo vencer, cara, usa esse deck que eu criei de mineiro. Esse deck tá muito bom e dificilmente perco esse deck aqui. Tá, você deve estar, mano, o que eu uso a P.E.K.K.A com mineiro? Porque geralmente quando o cara usava Golem, eu tinha muita dificuldade de conseguir vencer um cara com deck de Golem, porque o Golem tem muita vida. Beleza? E uma vez eu enfrentei um jogador com gigante elétrico. Eu tava indo muito bem o jogo todo, até bater o Elixir 3x, que aí ele tacou 2 gigantes elétricos na ponte e eu perdi contra ele. Entendeu? Então, eu usei a P.E.K.K.A por causa disso, tá? Encomenda é por causa do barril de Goblin. Cara, pra mim o barril de Goblin é a carta mais insuportável do jogo. Porque o custo de Elixir é baixo, só custa 3 de Elixir. É uma carta que sempre dá dano na sua torre se você não soltar algum feitiço ou alguma coisa específica. E, tipo, tu solta uma mini P.E.K.K.A, um príncipe, o barril de Goblin vai danificar sua torre. E mesmo que você solte a horda de esqueleto, que ela consegue parar tranquilamente, o cara pode dar um zap. Entendeu? Então o barril de Goblin é uma carta chata, é difícil de você conseguir parar o barril de Goblin. Então usa encomenda, que ela é perfeita pra parar o barril de Goblin, beleza? Então vamos lá, mano, vamos iniciar aqui contra os caras aqui. Beleza? Como o Elixir tá no normal, tem que aproveitar isso, porque o deck de mineiro tem que aproveitar o Elixir que tá lento. Entendeu? Ó, dá o destruidor de muro aqui. Bom, mas já danifiquei aqui logo do começo. Mineiro e morcego, esse combo aqui é perfeito. Tem que chegar com tudo, mano, tem que ser rápido, não pode tomar dano na torre. Só da torre inferno aqui. Só que eu tenho que parar alguma coisa mais, né? Tá vindo um esqueleto e terremoto. Geralmente a torre inferno sozinha ela consegue dar conta dos portos. Beleza, não vou dar o destruidor de muro aqui não, por causa do canhão. Vou esperar o canhão sair e meu elixir também carregar. E vamos lá, vamos pra cima com tudo. Canhão saiu. Um, dois, levou muito dano. Aí vai de novo, mineiro e morcego. Ué, o que houve? Ele... Ah, mano, acho que ele desistiu do jogo. É, rapaziada, a gente ganha essa primeira aqui, tá? O jogo, você tem que pensar rápido. Tu demora pra pensar e às vezes o cara danifica bastante sua torre. Aí beleza, ganhamos essa primeira aqui. Tá, aí se você tiver com deck de mineiro... Porque, cara, assim, eu sempre gostei do mineiro, sempre. Porque ele é uma carta que você pode... Né, que eu também era novo no Clash Royale também. Caraca, mano, eu tô usando uma carta que pode jogar em qualquer campo da arena. Eu sempre gostei do mineiro, só que eu não parava de perder, né, com essa carta. E aí eu pensei, cara, vou criar deck de mineiro e o que tiver ruim, né, eu tiver perdendo, eu vou trocar. Vamos dar um quebra-muro aqui. Destruidor de muro, eu sempre troco esse nome. Caramba. Tá, esse daqui eu vou dar um... Eita, mano, o Ronin vai ser chato, hein. Bom, isso aí. Vou esperar um pouco. Tá, ele tem Ronin, cara. Eu não posso esquecer do Ronin. O tempo todo, quando eu jogo contra o Ronin, eu sempre esqueço. Eu solto a P.E.K.K.A pra ir sozinho lá na frente. Aí o cara detona a P.E.K.K.A inteira. Ó, eu já ia soltar a P.E.K.K.A em cima disso. Ah, não consegui atrair. Tá bom, não tem problema. Vamos dar um mineiro e um morcego. Ah lá, ó, uma desvantagem do deck dele. Uma desvantagem é que ele tá com um deck muito barato. Entendeu? Tipo, espírito de fogo, espírito elétrico, esqueleto. Cara, dava pra dar a habilidade da arqueira. Eu dei mole ali. Tá ligado? Eu dei mole, dá pra ter ativado. É, tem o Goblin Lanceiro e tipo... Ele tá com um deck muito barato. Uma carta que ia quebrar muito o deck dele era o Golem. Entendeu? Porque tem o Ronin. Então a minha P.E.K.K.A não vai fazer tanto efeito nele. Mas se fosse o Golem, ia fazer um estrago. Ele não vai querer deixar a Torre Inferno pegar ali no... Ah lá, desvantagem. É só no veneno também. Vai detonar com tudo isso aí. Aí a gente dá aquele mineiro. Dá o morcego. E o destruidor de muro. Um, dois, bateu. Posso tirar a habilidade logo. Tirar a habilidade que vai que ele solte um foguete, sei lá, alguma coisa, um relâmpago também. Tem que levar a torre logo.
Ele vai querer acumular tudo no Ronin, ó. Veneno. É veneno, o cara tá com um monte de coisa. Veneno. A arqueira na ponte. É muito irritante quando alguém faz isso, ó. Pegou, ó. Aí ele... Eita, o Ronin voltou. Tá bom, vem pra esse lado aqui. É o Ronin do outro lado. O deck dele é praticamente o Ronin e um monte de carta pra guiar o Ronin. Mineiro e morcego. E levamos, rapaziada. Levamos. Viu? Bem tranquilo. Eu recomendo, cara, se você gosta do mineiro e não tiver conseguindo vencer o deck de mineiro, tenta esse deck aí. Tudo exterior. E o deck de mineiro é um deck que tá muito forte, tá? Aí vamos lá, vou puxar outra partida aqui. Tá, tomara que... Ó, esse cara aqui joga há 1 ano. Vamos lá. Vamos dar um mineirinho morcego. Eu sempre chego fazendo isso, é sempre que dá. Perfeito, tomara que aquela pirotécnica fique viva. Eu vou ativar a torre. Ó, soltar a torre inferno aqui. Eu vou esperar ela atirar, mano. Tá encomenda aqui. Perfeito, vou ativar a torre. Sempre que um cara tiver uma pirotécnica, sempre que dá, cara, ativa a sua torre. Entendeu? É tranquilo. É só jogar sua carta aqui, ó. Dá um destruidor de muro aqui. Aí tem deck de curva. Ah, mano, ele tem o barril de Goblin. Tá, tem barril de Goblin corredor como carta de ataque. Pera aí, vou esperar ele pra frente. Ele vai ter que soltar alguma coisa na arqueira. Soltou. Dá pra soltar os morcegos aqui. Ele vai querer talvez soltar o corredor junto com ela. É isso aí. Aí depois disso o Elite dele vai carregar. Ele provavelmente vai querer soltar o barril de Goblin. Ou seja, tô preparado com a encomenda. Encomenda é só soltar rápido que tu consegue defender. Ai, cara, cadê? Solta o barril, solta o barril. Ele deve querer esperar o Elite carregar, quer ver? Não, demorou muito. Eita aí. Bateu. Eu tô sem essa Evo aí. Eita, cara, o Ronin não. O Ronin vai ser perturbado. O Ronin é chato de lidar. Beleza, cara, mineiro, vem mineiro, vem mineiro. Agora só atacar o morcego. Beleza. A habilidade dela. Vai bater em muito, ó. 1, 2, 3. Ó, torre do inferno aqui. Já era, perdeu a torre. Não, quase perdeu, né? Achei que ele ia perder. A arqueira, cara, ela é uma carta muito boa porque ela sola quase tudo. Entendeu? Ela sola quase tudo mesmo, por causa da habilidade dela. Ó, repara, ela sempre faz estrago. Sempre. Acho que desistiu, rapaziada. Vou dar um quebra-muro aqui. Morcego aqui e o morcego aqui, ó. É, rapaziada, acho que ele rendeu. Rendeu também. Beleza, é isso aí, ó. A arqueira na ponte. Já era. Leva. Acho que leva. Levou, cara. Que isso? Por um segundo pensei, leva não deu tempo. Levou. Entendeu? Então é isso aí, cara. Conseguimos vencer aqui de novo, tranquilo. Então assim, se você gostar do mineiro, entendeu? E não tiver conseguindo vencer com esse deck, tenta esse deck que eu criei, beleza? E lembra, cara, uma dica pra você poder ter um deck perfeito. Por exemplo, pensa num deck, tipo o deck de escavadeira. E aí se você perder, sempre veja por que você perdeu. Você vai melhorando aos poucos. Você não pode perder e ficar tipo, de boa, eu perdi. Não, tenta ver por que você perdeu. E aí, no que você tentar resolver no porquê você perdeu, você vai melhorando. Entendeu? Por deck de mineiro, geralmente, eu sempre perdia com um deck pesado, né? O cara tacava um golem ou gigante elétrico, eu perdi o tempo todo.
Eu falava, cara, não dá, o meu deck de mineiro, ele é bom. Mas quando o cara vem com carta pesada, eu perco, mas é cavaleiro também. Ah, eu tenho a P.E.K.K.A agora, entendeu? Eu fui melhorando o deck. Esse deck aqui que eu coloquei, cara, ó, uma coisa que eu sempre faço no Clash Royale, só vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Olha só, eu sempre deixo o número 9 sobrando, tá, ó, entendeu? Eu sempre deixo até o 9. Eu não deixo no 10, eu não crio o deck no número 10, por quê? Porque, olha só, se eu botar no 10 e tentar colocar o deck número 11, não dá, entendeu? O deck número 10 eu sempre coloco pra situação rápida. Por exemplo, eu vou jogar X1 com uma pessoa. E aí, se eu tivesse com o deck 10, com um deck oficial que eu tinha criado, por exemplo, se eu tivesse com um deck de balão, eu ia ter que tirar o meu deck, entendeu? Eu deixo sempre o número 10 vazio. Pra quando eu quiser colocar qualquer deck, eu simplesmente coloco ali e acabou. O deck de mineiro meu que eu tenho, ele é o deck número 4. Entendeu? Se eu vir aqui, ó, apertar o número 4, deck número 4. Entendeu? Por que eu tô falando isso? Porque no Clash Royale eu tenho vários decks, eu tenho uns 20. Entendeu? Aí você vai falar, cara, não dá pra tu colocar 20. Mas dá pra você colocar 20. Olha só. Pera aí. No modo caminho de troféu, eu criei no caminho de troféu e aí lotou, ó, não dá pra colocar mais. Então, eu vim no deck de X1, tá? E criei o deck aqui. E aí também lotou no deck de X1. Então, obviamente, eu fui no deck de X2. Tá? Eu botei deck também no deck de X2. Eu também cheguei a criar um deck de X2. Entendeu? Esse deck aqui é o deck que eu fiz pra... Como posso dizer? Deck Horda, entendeu? É deck, por exemplo, uso a Rei Esqueleto, se o cara soltar um tronco, eu tenho o Rei Esqueleto, se o cara também soltar o tronco, tem o Horda de Esqueleto, entendeu? É meio que pra punir o cara que usa tronco ou flecha. Se o cara não tiver tronco ou flecha, esse deck que eu criei vai ficar na vantagem. Entendeu? Uma coisa também que eu faço no Clash Royale, que é assim, eu criei vários decks, certo? E o deck 1, entendeu? Tipo assim, o deck 1 é melhor que o 2 é melhor que o 3 e assim vai. Então, quanto mais tiver no 1, no 2, o deck vai ficar melhor, entendeu? Viu? E é simplesmente isso, entendeu? O deck número 1, ele é, pra mim, o melhor deck que eu já criei, o deck número 2 é o melhor, entendeu? Eu criei vários decks, fui analisando o que podia ser o melhor deck e é isso, eu fui colocando na ordem certinho, entendeu? E é isso aí, rapaziada. Cara, deixa eu voltar aqui. E é isso aí, cara, eu espero que tenham gostado, né, desse deck aí. Se você não tiver com o deck de mineiro, esse deck aqui de mineiro tá muito bom. Entendeu? O deck meio que tem tudo. Se um cara solta balão, solta o golem, solta o barril de goblin, o deck que solta também cemitério, cara. Eu também tenho muita dificuldade pra enfrentar cemitério, porque os caras eles fazem aquele macete, tipo assim, soltam um cavaleiro na ponte e soltam um cemitério na torre, entendeu? Isso se também não der o gelo. E aí eu tenho o veneno, entendeu? É um deck que eu uso também pra parar tudo. Tem um ataque bom, entendeu? Então é isso aí, mano. Até a próxima e tamo junto, rapaziada.